Vereador Alberto Meneguzzi, trabalho de vereador. Gostaria que o senhor falasse sobre as suas propostas, seus projetos para esse ano de 2020. Olha, desde o início do meu mandato, sou vereador de primeiro mandato, mas desde o início do meu mandato eu sempre pensei aqui na questão transparência. Eu gosto desse assunto, eu acho que o serviço público, quando envolve recurso público, quando envolve toda essa questão dos serviços para a população, nós temos que ter transparência. E bati nessa tecla desde o primeiro dia de mandato aqui. Com o aplicativo do meu mandato, quando fui presidente da Câmara aqui, tornando o site da Câmara cada vez mais transparente, prestando contas do mandato, prestando contas para a população, criando leis, por exemplo, a lei do Diário Oficial Eletrônico, de qualquer ato que envolva um servidor, um CC, tanto do Legislativo como do Executivo, precisa ser publicado no Diário Oficial Eletrônico para ter validade. Isso foi um grande avanço, porque é através do Diário Oficial Eletrônico que a gente fica sabendo de todas as ações do Legislativo e também do Executivo. Então, essas questões todas que envolvem transparência, inclusive um projeto que ainda está tramitando na Casa, que é o projeto Anticorrupção Municipal, que trata da questão do compliance, de a gente ter cada vez um olhar mais apurado para os editais de licitação, até mesmo para quem fiscaliza os editais, quer dizer, um olhar assim do Executivo e do Legislativo propor para as empresas terem nos seus quadros também gente para fazer o compliance, para fazer essa averiguação, para ter essa transparência. Então são projetos que me atraem, são projetos que eu gosto. Por exemplo, licitações. Aqui na Câmara, quando eu fui presidente, a gente instituiu aqui a transmissão das licitações ao vivo pela TV. Depois isso não foi dado um prosseguimento, porque teve uma reforma aqui, inclusive estrutural. Mas nós criamos lei para isso também. Ela foi aprovada. Espero que o prefeito atual ele consiga fazer isso, né? Porque acabou o ex-prefeito, o prefeito Cassado, acabou entrando com uma ADIM contra isso, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eu não vejo por que a gente tem medo de transmissão de licitação, por que a gente tem medo de ter um site transparente, por que a gente tem medo de tornar as ações transparentes. Então eu entendo que todas essas ações, elas são ações importantes, e que a população acaba tendo a possibilidade de nos ajudar, inclusive, a investigar e até apontar erros, né? Então, eu continuo nesse ano de 2020 batendo nessa tecla da transparência e tentando fazer projetos para essa questão aí da transparência, do serviço público e da população olhar para a gente e poder nos avaliar, nos cobrar e apontar possíveis erros. O senhor é um profissional da comunicação, tem graduação em jornalismo e relações públicas. Como tem sentido a avaliação da comunidade com o seu trabalho parlamentar? Olha, eu sempre digo para a minha equipe que tem jornalista, tem estudantes de jornalismo, enfim, tem pessoal da área de pedagogia, mas eu sempre trato o meu trabalho no gabinete como uma grande reunião de pauta, para ficar dentro do espírito do jornalismo, né? A gente se reúne e faz uma reunião de pauta. A gente traz os assuntos, a gente especula o que está na mídia, o que a gente pode acrescentar, a gente faz a devida checagem daquilo que chega para nós e chega muita coisa para o gabinete de um vereador. Às vezes a gente tem que indicar só caminhos para as pessoas não querem jeitinho, não querem, mas elas querem que alguém lhes ouça, que indique caminhos, que faça os apontamentos, que lhes ajude, mas principalmente a população quer respostas. Se ela procura um vereador, nós não podemos deixar uma pessoa sem resposta. Nós temos que dar, mesmo que seja, olha, nós não vamos conseguir lhe ajudar. O caminho é esse para você conseguir, mas a gente precisa dessa resposta. O vereador precisa saber se comunicar. Um gabinete de um vereador tem que se comunicar com a população. E essa é uma exigência minha para a nossa equipe, uma exigência que eu faço para mim, inclusive, de nunca deixar alguém sem resposta. E o nosso gabinete tem vários canais de comunicação com a população. Nós temos o WhatsApp, nós temos o nosso blog, nós temos um aplicativo que foi premiado como um projeto inovador, eu acho, de câmaras de vereadores. Eu acho que são 2 vereadores do Rio Grande do Sul, poucos no Brasil, que têm um aplicativo onde as pessoas podem baixar esse aplicativo e se comunicar diretamente com a gente. Mais do que isso, assistir a própria TV Câmara, escutar uma rádio online e acessar as nossas notícias, ter acesso aos nossos projetos. Isso é quase que inédito se tratando de parlamentar vereador. Então nós temos vários canais de comunicação e a gente utiliza muito esses canais de comunicação. Agora, fora a tecnologia, que é importante, nós temos que ter isso como concepção.
Concepção pessoal, e eu tenho isso como concepção pessoal, de responder para as pessoas. As pessoas, quando procuram um político, elas querem respostas. A imagem da classe política está muito arranhada, e com razão, porque muitos políticos agiram de forma errada nos últimos anos, mas tem muita gente boa na política. E quando as pessoas nos procuram, elas querem ser ouvidas, elas querem respostas, e é isso que a gente tenta dar. Isso é comunicação pura, mas é concepção de vida também, né? É trabalhar pelo bem comum. Eu tenho isso como concepção de vida. Não me meteria numa situação como essa de ser vereador, de receber recurso público, de ser pago pela população se eu não tivesse a capacidade de lidar com a população, inclusive com a crítica. Então, isso é assim como é um mote do meu mandato, é uma exigência do nosso gabinete, é responder, dar as respostas que a população precisa. O senhor acompanha bastante também a comunidade em visitas nas ruas, né? Fale sobre isso. Por incrível que pareça, o meu perfil é um perfil de me comunicar muito pelas redes sociais. Mas o perfil do gabinete se comunica muito com as pessoas. Então, todas as classes sociais nos procuram. Desde a pessoa mais simples até a pessoa que tem uma melhor formação. Eu gosto também de visitar as pessoas, gosto de estar atento aos problemas, e isso é diário. É diário, a gente faz isso aqui diariamente. Por incrível que pareça, o nosso gabinete, embora eu não tenha esse perfil mais assim, que a gente às vezes brinca, o político despachante que resolve essas questões de poste, de esgoto, de lâmpada, que são questões que as pessoas precisam da rua, do buraco. Nós somos o gabinete que tem o terceiro maior número de indicações dessas situações em todo o mandato. E olha que eu fiquei 1 ano na presidência, então o presidente não pode fazer indicações oficiais. Mas nós temos um número impressionante de indicações e também de resoluções, né? E essas situações mais simples, o poste que está caindo, a lâmpada que não funciona, o esgoto que está aberto, a rua que tem buraco, o asfalto, enfim, de tudo. Um político que não faz isso, ele não está em sintonia com o que as pessoas esperam de um político com mandato eletivo nos dias de hoje. E o senhor batalha bastante também pela questão da saúde, né? Como o senhor mesmo comentou, frente ao Executivo, né? Fazendo solicitações ao Executivo na área da saúde. A saúde em Caxias do Sul, no Brasil, né? Mas em Caxias do Sul é um saco sem fundo, né? O município já aplica 11% a mais do que deveria por lei na área da saúde. Precisa de muito dinheiro. Eu entendo assim que o Sistema Único de Saúde é um sistema importante. A gente tem visto agora nessa crise de saúde, de vírus, enfim, como o Sistema Único de Saúde é importante. Como nós temos profissionais capacitados, servidores concursados capacitados trabalhando nas nossas UBSs, e até quem não é servidor concursado, mas trabalhando nos hospitais, enfim. Quando a gente lida com saúde, a gente lida com as pessoas, tem que ter muita capacitação. Eu continuo com a minha convicção, eu sou contra a terceirização, sou um defensor do Sistema Único de Saúde, do SUS, e a gente tem visto agora o Brasil inteiro, não tem uma cidade que não tenha, de alguma forma, o atendimento do SUS. Tem problemas? Tem muitos problemas, mas eu entendo que é mais capacidade de gestão do que propriamente um problema do atendimento, da má fé, da má vontade de um servidor ou outro. Enfim, falta de médico é problema de gestão. Falta de profissionais de uma UBS é problema de gestão, porque recursos, tendo projetos, a gente vê as prestações de contas, tem recursos e são milhões que são destinados para a área da saúde. A gente recebe muitas demandas e isso é o que mais me sensibiliza e me comove. Porque tu ter um pai que leva um filho numa UPA e no dia seguinte o filho morre e ele não consegue fazer uma necropsia do filho, dizem que o filho morreu de meningite e o pai tem que enterrar um filho sem saber, um menino de 12 anos, sem saber se ele morreu de meningite ou não. É um pai que nos procura. Um filho que tem uma mãe de 52 anos e que procurou ajuda num dia, no outro dia faleceu em casa porque talvez tenha sido negligenciado, tenha o atendimento. É um filho que nos procura falando da morte da mãe. É uma profissional que quer trabalhar, que está com problema no joelho, que desde setembro fica, né, peregrinando para lá e para cá dentro do sistema de saúde sem conseguir fazer uma cirurgia no joelho. Isso dificulta a vida profissional dela. Enfim, são essas pessoas que nos procuram e isso me dói. Dói ao nosso gabinete, porque às vezes a gente vai para casa, poxa, a gente não resolveu o problema do joelho dessa cidadã. A gente sofreu junto com o pai que perdeu o filho e a gente não consegue uma resposta para isso. A gente sofre junto com o filho que perdeu a mãe.
e a gente não consegue responder a essas demandas. Então, a gente acaba sofrendo junto, é uma carga muito grande. E eu me interesso muito pela área da saúde. Não sou um especialista na área, mas nós temos a capacidade de ouvir e de cobrar. E essa é uma coisa que eu faço bem, é fiscalizar e fazer as cobranças e indicar os caminhos. E a gente tem vários problemas aqui em Caxias do Sul, mas dentro de um contexto nacional, nós ainda estamos num oásis diante do deserto, que é a incapacidade em muitas cidades dos gestores de fazerem a devida gestão. Caxias é um polo regional, tudo vem para cá. Então é normal que às vezes as coisas extrapolem, né? Que as pessoas não consigam dar conta. Mas eu acho que com uma boa gestão de saúde, com uma valorização maior dos profissionais da área, a gente vai conseguir, num breve espaço de tempo, não resolver todos os problemas da área de saúde, mas minimizar um pouquinho o sofrimento das pessoas. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o cidadão que está acompanhando essa entrevista. Olha, a mensagem que eu vou deixar para o cidadão que está acompanhando essa entrevista é: participem da política. As pessoas criticam muito os políticos e criticam muito a classe política, mas não participam. Se o político é acusado, às vezes, de aparecer a cada 4 anos, nós temos muitos eleitores que também aparecem a cada 4 anos. Não acompanham nada, não sabem, nem lembram em quem votaram. Não cobram do político a cada 4 anos. Um político que ocupa um cargo de confiança, e é um cargo de confiança, um mandato eletivo, ele tem que ser cobrado. Eu acho ótimo quando alguém cobra. Ele tem que ser fiscalizado. Ele tem que ser... As pessoas têm que dizer: vem cá, e aí? Fez o quê? Por que não fez? Por que votou assim? Por que não votou assim? Ele representa uma parcela da população. Mas as pessoas têm que participar. E quando eu falo em participar da política, não é só ter um mandato eletivo. A gente participa da política no nosso prédio. A gente tem que participar de reuniões de condomínio. Nós participamos na nossa rua, na associação de bairros, na igreja que a gente participa. Enfim, na família, às vezes, é um componente político, tem que discutir política. Então, a política, o mandato eletivo é mais uma parte importante da política, mas não é só o que faz a política. Então, participem, acompanhem a vida dos políticos e, se tiver vontade de participar mais, coloque o nome à disposição. Nós precisamos de gente boa candidata, nós precisamos de gente boa eleita, nós precisamos da boa política, nós temos que parar com essa história de ou é de um lado ou é de outro. Nós precisamos conversar mais com argumentos. Quanto mais as pessoas odiarem a política e os políticos, eu não participo, eu não voto, eu não quero, mais gente ruim, gente má, gente que não tem um escrúpulo e gente que só pensa no próprio umbigo vai fazer a política, vai ocupar esses espaços. Então, que esses espaços sejam ocupados por gente do bem, por gente que acrescente alguma coisa, por gente que venha trazer ideias, por gente que tenha assim, argumentos para discutir. Se não for assim, a política vai ser sempre odiada. E odiada por quê? As pessoas não querem participar dela, mas querem fazer críticas a ela. Então, sempre desconfie de pessoas que estão na política e acabam odiando, dizendo assim: eu não sou da política, eu odeio políticos. E está na política. Desconfie de candidatos assim, porque esse tipo de candidato está fazendo um trabalho errado. Nós temos que ajudar as pessoas a participarem e estimulá-las, criar condições para que elas participem cada vez mais. E as portas do seu gabinete estão sempre abertas? Sempre. As portas do gabinete estão sempre abertas e eu, às vezes... eu sou um cara que estou sempre com o celular na mão, né? 10h30, 11 horas da noite, meia-noite. Cobro muito dos meus servidores também, dos servidores do gabinete. A gente se comunica muito online. Então, não só a porta física, mas a porta do celular, a porta do aplicativo, a porta do blog, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter. Todas as maneiras a gente responde. Às vezes até demora um pouquinho, porque é muita porta aberta. Mas a gente não deixa ninguém sem respostas. As portas estão sempre abertas mesmo.